Fala, caro estudante! No combo de hoje veremos a origem do feijão tropeiro e a atividade dos tropeiros no Brasil, o tropeirismo no Brasil. Se gostar desse vídeo, deixe o seu like e espalhe essa ideia de estudos na web que é o Comboist. Vem comigo! Para falarmos de feijão tropeiro, a gente tem que entender que essa comida tão típica do brasileiro atualmente, ela tem uma datação mais ou menos assim certa de ter surgido. Ela provavelmente surgiu entre o século XVII e o século XX, já que foi nesse período que a atividade econômica dos tropeiros foi de grande importância e grande ajuda para gerar a economia do Brasil. Além disso, se você reparar na comida feijão tropeiro, aquele tipo de feijão do qual a gente usa para fazer o feijão tropeiro e os acompanhamentos são todos alimentos que são resistentes ao tempo. Eles não estragam com a facilidade. Por que disso? Porque os tropeiros eles demoravam meses para poder fazer o transporte entre as cidades e vilas. Então, para poder se alimentar durante o caminho, eles precisavam de alimento, um tipo de alimento que não era perecível, que não se estragava tão facilmente. Então você tem ali feijão ou feijão de corda, você tem farinha, carne seca ou uma linguiça assim, daquele tipo defumada que não se estraga fácil, temperos para poder até disfarçar o gosto. Se a comida estivesse ali passando, você tinha um tempero para poder dar esse apoio. Então você tem no feijão tropeiro atual, você tem ali farinha, feijão, você tem linguiça, carne seca, você tem até uma couvezinha acompanhando, mas nem todas essas coisas, ovo também, nem todas essas coisas poderiam acompanhar o tropeiro, que dependia desse alimento no passado, não é? E esse alimento acabou sendo difundido pelo Brasil, por quê? Em todos os lugares que estavam gerando um tipo de economia que precisava de transporte de produtos, você tinha ali um tropeiro fazendo a sua função. Então os tropeiros foram importantíssimos para difundir aquele prato típico dele para todo o Brasil, principalmente entre o sul e o sudeste brasileiro. Fique comigo agora que nós vamos ver o combo de aula, onde nós vamos entender um pouco sobre essa atividade dos tropeiros e como os tropeiros conseguiram ligar o Brasil e construir esse Brasil que temos atualmente. Fica comigo, hein? Apesar de no Brasil se acreditar que o feijão tropeiro ou a atividade dos tropeiros se originou no sul do Brasil, onde tinha as mulas lá, essa atividade se originou exatamente na região das Minas Gerais, principalmente em regiões paulistas. Isso mesmo. A atividade tropeira é uma herança deixada pela atividade bandeiritista, dos bandeirantes, entendeu? E lembrando que foram os bandeirantes que desbravaram a parte interna do Brasil e conseguiram descobrir o ouro. O tropeiro, a atividade tropeira, ela vai ter origem nessas terras das Minas Gerais, mas as mulas, elas têm origem no sul do Brasil, não exatamente sul do Brasil, mas na parte sul da América do Sul,
mais precisamente na Argentina, porque essas mulas vieram da Argentina. E aí o que aconteceu? Por que elas foram parar exatamente na região das Minas Gerais? Se precisava de animais resistentes que passassem em vários lugares, montanhas, lugares alagados, encharcados, e que tivesse velocidade e resistência. E por acaso, lá no sul do Brasil, lá perto do sul do Brasil, na Argentina, você tinha as mulas que anteriormente eram utilizadas nas minas de prata da chamada área espanhola de extração. Só que na Argentina essa extração de prata já estava declinando, e essas tropas de mula estavam lá sem muita prestatividade, sem muita atividade. É nesse momento que no Brasil começa a ter aquela descoberta de ouro nas Minas Gerais, e se precisa de uma tropa muito grande dessas mulas para fazer o transporte de ouro e outros produtos de comércio para a região do Rio de Janeiro, para que esse produto pudesse ser exportado para a Europa. E aí, nesse momento, os bandeirantes vão até o sul, buscam essas tropas de mula, e aos poucos o cenário do sul e do sudeste brasileiro começa a mudar um pouco. Se antes você tinha o cavalo e a égua e os bois, agora esses começam a ter em seus espaços de campo também as mulas. Lembrando que as mulas, elas, como que se dá a origem das mulas? É o cruzamento do jumento com a égua, que gera a mula, e essa mula é estéril, ela não gera filhos, né? Ela só é procriada, só é criada para esse transporte, para auxiliar nesse transporte. Voltando um pouco na explicação, entre o século XVII e meados do século XX, nós temos essa atividade do tropeirismo, com muita atividade e com muita influência em todo o Brasil. Isso porque, mais ou menos ali em 1930, um pouco antes, você tem a realidade dos automóveis ocorrendo. No Brasil começa a ser construídas as primeiras ferrovias e rodovias, e aí aos poucos essas atividades dos tropeiros começam a cair em desuso. Mas se a gente pode ligar um pouco ainda dessa herança dos tropeiros até atualmente, você tem as comitivas, principalmente a área de atuação delas no Mato Grosso do Sul, onde elas pegam aquelas tropas de gado e levam para regiões mais complicadas, né? Como que a atividade tropeira foi importante para gerar economia e para fundar vilas e espalhar um estilo de vida, e até, como a gente iniciou esse combo, um tipo de comida típica dos tropeiros. Onde esses tropeiros pernoitavam e passavam, ali era gerado uma certa economia, o comércio daquele lugar começava a circular. Mesmo quando você não tinha, as pessoas nas cidades vizinhas começavam a observar que naquele lugar onde os tropeiros passavam, você tinha uma renda fixa ali. E aos poucos as pessoas iam se fixando naqueles lugares, você tem cidades sendo fundadas a partir disso. Beleza? Além disso, o estilo de vida dos tropeiros também é difundida. Como eles viajavam por várias regiões, eles estavam sujeitos a frios e aos intempéries do tempo. Então eles tinham que estar agasalhados. Suas botas tinham que ser aquelas botas de cano longo para poder passar nessas regiões que poderia ter insetos, cobras, entre outros. As pessoas que viviam do trabalho do tropeiro era um trabalho que não era fácil, né? Porque assim que
esse tropeiro saía da cidade, ele passava vários meses sem ver a sua família, embrenhado nas matas, né? E aí, quando ele parava para poder descansar, ele também tinha que desmontar todas as mulas, para as mulas também descansarem. As mulas ganhavam uma certa energia, principalmente através do sal, né? O sal dava esse vigor a mais às mulas para elas prosseguirem no caminho. E esse tropeiro também não poderia ser qualquer pessoa, teria que ser uma pessoa que tinha uma noção ali de atirar, de se defender, porque como ia passar em regiões onde você tinha índios, você poderia ter assaltantes, essa pessoa ou essas pessoas tinham que estar prontos para tudo. Então a atividade tropeira foi muito importante, hoje caiu em desuso, mas pouco se lembra sobre ela. Uma coisa que pode ser afirmada sem sombra de dúvida é o seguinte: a atividade dos tropeiros ajudou a ligar, a conectar o Brasil e conseguiu diminuir as distâncias entre as vilas e foi fundamental para a construção do Brasil. Esse é um pensamento meu, hein? Pode registrar aí. Observaram, né, que os tropeiros ajudaram não só com um prato delicioso, mas também movimentaram a economia do Brasil a ponto de fundar cidades através dessas idas e vindas pelos interiores do Brasil. Espero que tenham gostado e divulguem essa ideia de estudos na web que é o Comboist. Valeu!